Pessoal, beleza? Como vocês estão? O que será que Jesus quis dizer com se tornar como uma criança? Essa expressão que é tão comum já e tão falada no nosso meio. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Eu estive meditando e estudando sobre esse texto de Mateus 18. Eu quero compartilhar com vocês algumas lições preciosas sobre esse texto de Jesus. E é claro que toda vez que Jesus fala, isso é digno da nossa atenção. Nós precisamos analisar com bastante cuidado aquilo que saiu da boca do próprio Mestre, do Senhor dos Senhores, da sabedoria de Deus encarnada. Vamos lá, Mateus 18 diz assim, versículo 1. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Versículo 5: e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Amém. Bom, a primeira questão que os discípulos aqui trazem para Jesus é: quem é o maior no reino dos céus? E por trás dessa pergunta, acho que é a primeira coisa que a gente deve se perguntar. É a primeira coisa que a gente deve se perguntar quando a gente olha para essa questão, esse questionamento dos discípulos, é por que eles querem saber isso? É uma pergunta que soa um tanto estranho para a gente hoje. Esse tipo de pergunta: quem é o maior no reino dos céus? E temos algumas respostas para isso. E de forma resumida, os discípulos, os judeus, esperavam um Messias glorioso, tal como Davi, um Messias, um rei político que subjugaria e sobrepujaria os seus inimigos e talvez o Império Romano. E talvez por causa disso, ser o maior no reino dos céus significava ter uma posição mais elevada, ter alguns privilégios, alguns benefícios, desfrutar, usufruir de algumas coisas de alguém que tem uma posição hierárquica alta nesse reino que eles esperavam. Então havia essa expectativa nos judeus. E talvez também ali já havia também um conflito interno entre os discípulos. Né? Se a gente for lá para Mateus capítulo 20, veremos que a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, ela pergunta para Jesus se ele vai ter um lugar especial para os filhinhos ali, uma posição privilegiada ali do lado de Jesus no reino dos céus. Então havia essas questões no meio dos discípulos também. Né? E na transfiguração, no capítulo 17, no capítulo anterior a esse aqui, bem pertinho, você vai reparar que Jesus ele chama Pedro, Tiago e João para esse momento particular com ele. E quanto aos outros discípulos? Né? Qual será qual seria a importância deles dentro do grupo que estava com Jesus? Então, havia essas questões com esse pessoal que estava acompanhando Jesus, e talvez por isso eles fizeram essa pergunta, que é uma pergunta que carrega, por trás dessa pergunta, temos ali um sentimento de orgulho, de querer ser maior do que os outros. E quando a gente pergunta sobre quem é o maior, é quase como se perguntasse o que a gente faz para ser o maior no reino dos céus. Então há também um senso de justiça própria ali dos discípulos. E aí, agora o segundo ponto, a segunda parte desse vídeo aqui, que é a resposta de Jesus para essa pergunta. E a gente que está na igreja faz um tempo, a gente se acostuma com alguns conceitos e com algumas histórias, de forma que elas começam a soar muito comuns para nós. Mas aqui o que Jesus faz é extremamente novo, é inédito, é revolucionário. O olhar que havia para as crianças na época não é o mesmo olhar que nós temos hoje para as crianças. E por isso é muito importante o que Jesus faz aqui. O versículo 3 diz que Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse:
Em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Converter-se aqui significa literalmente mudar de direção. Se não mudarmos de direção, Jesus está lidando com o orgulho dos discípulos aqui. Charles Spurgeon vai dizer que a conversão ela acontece de cima para baixo. Então nós temos que despir-nos desse orgulho, matar o orgulho, descer ao pó novamente, em arrependimento sincero e verdadeiro e profundo. E não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Vejam a distância do que Jesus está falando e daquilo que os discípulos estavam perguntando. Os discípulos já supunham que estavam no reino dos céus e estão querendo saber como faz para galgar alguns degraus, subir alguns degraus e ser maior. Enquanto Jesus, num outro extremo, contra toda a lógica dos discípulos, ele diz: para vocês entrarem. E aqui ele coloca uma expressão: de maneira nenhuma entrarão se. De forma que ele não deixa brechas. Todos nós precisamos, não diria passar por esse processo, mas viver esse quebrantamento do nosso coração, do nosso orgulho. Entender a realidade de que nós somos diante de Deus e de que nós dependemos dele. Afinal, ele vai usar a imagem da criança aqui. Uma criança, ela é dependente do pai. Um outro detalhe que pode passar despercebido por nós aqui é que Jesus já havia caminhado com os discípulos faz um tempo, tinha feito milagres, a transfiguração tinha acontecido, já tinha pregado várias parábolas, ensinado várias coisas para os discípulos e mesmo assim eles ainda não tinham a compreensão correta sobre o reino dos céus. Isso acende um alerta para nós. Os discípulos que caminhavam com o Mestre, com Jesus, não tinham essa compreensão, quanto mais nós. Nós podemos passar longos anos da nossa vida dentro de uma igreja, achando que está tudo certo, supondo que já estamos no reino dos céus, mas sem a conversão verdadeira. E aqui tal ponto é no coração, no nosso interior, é espiritual. Eu me lembro da passagem de Nicodemos, quando Jesus fala para ele que é necessário nascer de novo. E Nicodemos diz: Senhor, mas é muito difícil, como que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus fala para ele: você precisa nascer da água e do Espírito. É um novo nascimento, é espiritual. Isso precisa acontecer no nosso coração. Aliás, essa reflexão nasceu porque eu estava pensando nessas questões mesmo, de um coração sincero, derramado, prostrado e quebrantado diante de Deus. E pensando nisso, eu me lembrei desse texto e mergulhei nele. Estou aqui compartilhando com vocês essa reflexão hoje. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E algumas versões vão dizer: for humilde como essa criança. Então, há um elemento, uma característica que Jesus destaca aqui. E como eu falei, as crianças naquela época, elas não tinham, não havia o olhar que existe hoje. As pessoas eram medidas pela sua posição, pelo seu status, pelo poder, por aquilo que elas ofereciam para a sociedade. As crianças estavam no último degrau do status social. Então, Jesus pega alguém de menor importância no meio deles e coloca no meio dos discípulos. E diz: vocês precisam ser pequenos como esta criança. E nesse ponto, acho que fica claro pra gente que não se trata de sermos infantis, sermos ingênuos ou desobedientes como crianças. Evidentemente não. Mas Jesus enfatiza uma característica dessa criança aqui: a humildade, a humilhação. E Jesus entendia bem disso na prática, na vida, no espírito, porque Jesus, ele é o exemplo absoluto de humildade
e humilhação. Sendo o Verbo encarnado, Deus se despiu da sua glória, se fez homem, escolheu nascer numa manjedoura e andar com pescadores e pecadores. Jesus Cristo se despiu, se esvaziou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele entendia muito bem. E cabe a nós seguirmos o caminho da humildade, do coração quebrantado e contrito diante de Deus, reconhecendo que assim como uma criança, nós somos dependentes dele. E tudo que nós temos somente por causa do Pai. Charles Spurgeon diz outra coisa interessante. A humildade, ela é a luz invisível que o céu vê. Então agora, cabe a nós pensarmos hoje como está o nosso coração diante de Deus. Talvez você já tenha passado pela conversão, mas precisa se lembrar dessas verdades hoje. Precisa deixar o fardo da autojustificação, das suas próprias obras e o orgulho e descer e abandonar e rejeitar o orgulho mais uma vez, hoje. Então examine seu coração. Espero que essa palavra abençoe a sua vida. Valeu, um abraço, que Deus abençoe. Se inscreva nesse canal, curta este vídeo e até a próxima.